Olá! O Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. Estamos no Outubro Rosa e para falar sobre o câncer de mama, trazemos a história de força da Miriam. Miriam Weirich Becker é um desses casos de força e amor à vida que vale a pena contar. Ela recebeu o diagnóstico de um câncer de mama em abril deste ano. E o choque inicial logo evoluiu para o desejo de vencer e encarar de frente o câncer. O câncer de mama caiu como um raio em minha vida e é um diagnóstico muito duro de se receber. O momento mais difícil foi ler o resultado da biópsia, carcinoma ductal invasivo. Nesse momento eu soube que estava com uma doença grave e que já poderia ter se espalhado pelo meu corpo. Mas eu nunca fiquei revoltada e nem cheguei a fazer a famosa pergunta por que eu. Segui em frente. Isso não significa que não tive e não tenha momentos difíceis. Chorei sozinha muitas vezes, choramos juntos, eu e meu marido, minha filha, minha irmã, meus pais, minhas amigas. A bateria de exames pelo qual passei para descobrir metástases foi outro período complicado. Era muita tensão cada vez que abria um novo exame, era o medo do resultado, o medo de sofrer e, sobretudo, de fazer minha família sofrer. Os exames fluíram rápido, felizmente os resultados foram favoráveis, ou seja, eu não tenho metástases e dentro de um mês eu já estava com a cirurgia marcada. O processo de lidar com a doença que mexe com o corpo e com a autoestima é desafiador. Por isso, Miriam resolveu registrar em fotos todas as transformações pelas quais passaria. No dia em que ele falou que teria que passar por quimioterapia e que com certeza meu cabelo iria cair, assim como todos os pelos do corpo, inclusive cílios e sobrancelhas, nesse dia eu fiquei abalada e as lágrimas brotaram nos meus olhos. Cílios e sobrancelhas eu não sabia, cabelo todo mundo ouve falar. E ainda nessa mesma consulta já marcamos a cirurgia e ele me explicou que a princípio seria uma cirurgia conservadora da mama, mas que não poderia me dar garantias, porque tudo iria depender do tamanho real do tumor. A consulta foi numa terça e marcamos a cirurgia para sexta. E foi aí que eu tive a ideia do ensaio fotográfico. No início era só para recordação do meu corpo sem cicatriz, do meu cabelo antes da químio. E eu só tinha 2 dias para realizar as fotos. Fui para a internet procurar estúdios fotográficos em Bagé, contatei com alguns fotógrafos, uns não me deram resposta, outros me disseram que não poderiam fazer porque não tinham experiência com esse tipo de fotos, que só trabalhavam com gestantes, enfim. Mas para minha sorte, eu cheguei até a Juliana da Eterniza, que quando eu falei o motivo do ensaio e também da minha peça, ela foi um doce de pessoa, sensível, empática, eu diria um anjo. Reorganizou a agenda dela e marcamos para quinta à tarde, só lembrando que a minha cirurgia estava marcada para sexta de manhã. E a forma de superação de Miriam virou inspiração também para a fotógrafa Juliana Garcia. Que eu sabia, eu senti que dali ia sair alguma coisa muito especial e que eu ia conseguir ajudar uma pessoa. Na noite, quando começamos a acertar os detalhes do ensaio, aí que a Miriam me comentou que ela tinha sido diagnosticada com câncer de mama e que ela gostaria de fazer umas fotos para eternizar aquele momento, registrar ela com cabelo antes do tratamento, fazer algumas fotos mais sensuais, também para registrar a mama antes da operação.
nesse momento eu já comecei a fazer a minha preparação para o ensaio. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, era uma experiência que eu nunca tinha tido, então eu comecei a pesquisar algumas ideias para a gente fazer no outro dia as fotos. Também foi uma preparação psicológica também, né? Porque tem que ter todo um preparo, porque a fotografia, ela mexe com a autoestima da pessoa, né? Então, eu me senti muito feliz em poder estar ajudando ela, entendeu? De uma certa forma, através do meu olhar. E olhando o resultado das fotos, eu percebi que eu não tinha o direito de ficar com elas só para mim. Eu trabalho na saúde, faço parte do programa Saúde da Mulher em Candiota e senti a necessidade de mostrá-las para alertar quão silencioso o câncer de mama é no início. E o fato de torná-las públicas, além de inspirar outras mulheres, também me permitiu receber ajuda dos amigos, da família e, sobretudo, de mulheres que estão passando ou já passaram pelo mesmo problema que eu. E é esse apoio que recebo que me mantém forte e que me anima e me alegra nos momentos mais difíceis. Outro apoio fundamental, e especialmente para manter uma boa autoestima, é o que eu recebo do meu marido, que é sempre muito carinhoso comigo, não poupa elogios e que me acompanhou em quase todas as consultas e também aceitou e apoiou a ideia de fazer o ensaio fotográfico junto comigo. E aí veio a superação maior ainda: retratar os reflexos do tratamento oncológico no próprio corpo. Então a gente foi para o segundo ensaio e a gente reproduziu muitas fotos do primeiro ensaio e eu digo para vocês, a gente ficou muito idênticas assim, ó. O mesmo brilho no olho, a mesma energia, a mesma força que a Miriam teve no primeiro ensaio, ela demonstrou tudo isso e muito mais nesse segundo, mesmo sem o cabelo, mesmo com uma cicatriz. Ela foi excepcional. É impossível não se emocionar vendo as fotos dela. Eu me emocionei muito quando eu vi ela pessoalmente, não só através das fotos, porque ver ela bem, ver ela com essa força que ela tem, essa força de vontade, que eu acredito que isso mande muito no tratamento, foi muito especial para mim. E, de certa forma, ver que eu estou contribuindo para que ela seja essa pessoa mais forte durante o tratamento, se olhar através da fotografia e ver que ela é linda, independente da fase que ela se encontra, foi uma coisa muito importante para mim. Isso aí me fez crescer tanto como profissional, como pessoa, poder contar a história dela, porque eu digo que eu não faço só fotografias, eu conto a história das pessoas. E poder contar a história da Miriam é uma coisa muito emocionante e eu nunca vou superar essa experiência. Eu creio que a Juliana capta junto com as imagens toda a energia boa que eu recebo e assim faz com que eu consiga me ver e me sentir bonita e amada, apesar de careca, quase sem cílios e quase sem sobrancelhas. E ainda me fez descobrir que toda mulher pode e deve se sentir bonita apesar das imperfeições. São essas incríveis mulheres que inspiraram um projeto da APCAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. As fotos ficam em espaços públicos e vitrines da cidade ao longo do mês de outubro. Organizações como a APCAM são fundamentais para prestar apoio às mulheres e às famílias que passam por essa luta. Bagé é uma das unidades que funciona como casa de apoio. A APCAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, é uma entidade que não visa lucro. É uma organização da sociedade civil OSC, que atende gratuitamente pessoas com o diagnóstico do câncer em situação de vulnerabilidade. A associação possui um trabalho voltado aos usuários e familiares, prestando assistência social, orientação jurídica, apoio psicológico, oficinas de artesanato, reiki e grupos de apoio.
O mastologista Pablo Umpierre presta apoio ao trabalho da APECAM. O médico esclarece sobre a importância da prevenção. O câncer de mama é o principal câncer que afeta mulheres no mundo inteiro. A prevenção se dá através de exames para detecção precoce. Esses exames são autoexame, mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. O autoexame deve ser realizado por todas as mulheres após o período menstrual regularmente, em que se toca a região da mama e a região da axila. O exame físico também pode ser realizado por um médico mastologista. A mamografia é o principal exame para a detecção do câncer de mama. Ela pode detectar tumores em estágios iniciais não palpáveis. A ultrassonografia e a ressonância magnética são exames para complementar a mamografia. A campanha do Outubro Rosa deste ano da Sociedade Brasileira de Mastologia é quanto antes melhor, para estimular as mulheres a terem uma vida mais saudável e a realização de atividades físicas a fim de prevenir a ocorrência do câncer de mama. E os diagnósticos só aumentam. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que de 2020 a 2022 sejam diagnosticados anualmente 66.280 novos casos de câncer de mama. Isso significa que a cada 100 mil mulheres brasileiras, 62 terão a doença. Por isso, a Miriam se tornou uma importante voz nesse Outubro Rosa. Na verdade, é um apelo. Façam o autoexame, se toquem e façam os exames de rotina conforme indicação médica. Ser diagnosticada com câncer de mama foi o momento mais difícil da minha vida. Porém, descobrir cedo me proporciona 95% de chances de cura. E que eu acredito nessa cura. É por isso que me mantenho firme, me permito sorrir, brincar e viver apesar do câncer. E para as mulheres que estão passando pelo tratamento, assim como eu, peçam e aceitem ajuda de amigos, de familiares e psicológico, caso necessário. Não tenham vergonha de falar sobre câncer, ele não pode ser um tabu. E que não tenham vergonha também de assumir suas carecas, mas que ainda é super válido usar lenço, turbante, touca, peruca, maquiagem, cílios postiços, para que a gente se sinta mais bonitas quando necessário. E que o simples fato de sermos mulheres já nos torna belas por natureza. E para finalizar, ninguém vence uma batalha tão árdua sem apoio. Não esqueçam, juntas somos mais fortes. A prevenção é sempre o mais importante. E nesta semana o IFSU Bagé completou uma década aqui na cidade. O Campus Bagé do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense faz parte do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Aspiração antiga da população de Bagé e região, o campus contou com muitas iniciativas locais para a sua implantação. As atividades acadêmicas iniciaram em 4 de outubro de 2010, ou seja, há exatos 10 anos, em sede provisória na Escola Municipal São Pedro. Nesta data, foram recebidos os primeiros 60 estudantes dos cursos técnicos em agropecuária e técnico em informática. A partir do segundo semestre de 2011, foi implantado o curso técnico em informática para a internet. Já em 2011, as vagas foram ampliadas, passando de 60 para 150. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense tem sua origem no hoje Campus Pelotas, considerado a instituição de educação profissional pioneira e modelo de excelência em todo o estado.
A Aline é professora do IFSU Bagé há 9 anos. Ela passou no primeiro concurso para a instituição. Nesse mês de outubro eu faço 9 anos de IFSU Campus Bagé. Eu faço aniversário junto com o campus. Quando eu cheguei pela primeira vez para visitar o campus, eles estavam comemorando 1 ano já de existência. Os motivos que fizeram com que eu viesse para Bagé são 2. Primeiramente o profissional, né, que antes eu trabalhava em 2 prefeituras. Eu trabalhava 20 horas na prefeitura municipal como professora, né, no município de Farroupilha, e 33 horas como bióloga no município de Caxias. Então eu trabalhava 53 horas semanais nas 2 cidades. Quando surgiu o concurso, então eu vi uma oportunidade muito grande, né, de ingressar então na rede federal e ter melhores condições de trabalho, tanto de carga horária como condições de infraestrutura, né? E também o lado pessoal, que seria retornar para próximo da minha família. Nesses 10 anos, né, de IFSU e 9, que eu faço parte, nós tivemos uma evolução muito grande. Nós aumentamos a quantidade, né, de cursos ofertados. Começamos então com apenas o ensino técnico integrado, que é o médio e o técnico ao mesmo tempo. Agora nós já temos cursos superiores. E nessa evolução, nós vemos também a diferença que a gente fez na vida dos nossos primeiros alunos. Então, os primeiros alunos lá do integrado em informática e agropecuária já se formaram, né, no ensino superior, e hoje muitos fazem pós-graduação já. Então, para a gente ver como o tempo passou rápido e como o pessoal evoluiu. A gente tem muito orgulho que os nossos alunos, eles depois, né, de fazer o ensino médio, eles passam nas melhores universidades federais, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. E alguns estão fazendo seu mestrado, por exemplo, né, em São Paulo, né? Então é um orgulho muito grande de a gente ter feito parte, ter ofertado um ensino básico de qualidade, que fez com que eles abrissem, né, os seus horizontes e buscassem se qualificar cada vez mais. Nesses 10 anos, né, nem tudo foram flores, nós enfrentamos algumas dificuldades e temos enfrentado ainda, porque lá no início, em 2010, nós tivemos um grande investimento do governo federal, só que a cada ano que passa, esse investimento ele vai sendo reduzido. Então, nós sofremos vários cortes nos últimos anos de orçamento. E isso prejudica muito, porque era para a gente estar expandindo, construindo mais prédios, criando novos cursos, né? Chamando mais professores. Então, o nosso quadro, tanto de professores quanto de técnico, ele não foi preenchido totalmente até o momento, nesses 10 anos. E esses cortes, eles nos prejudicam. Além disso, nós tivemos também alguns problemas com relação a empresas. A gente teria um outro bloco sala de aula, já teríamos o ginásio de esportes. Então, além da gente ter perda de recursos, quando a gente consegue esses recursos, né, a gente teve o azar já 2 vezes das empresas que ganharam as licitações, elas falirem e não construírem, então, essas 2 obras que seriam bem importantes nos dias atuais. Nesses 10 anos a gente olha para trás, a gente enxerga as vitórias, né? E também os problemas que nós tivemos para chegar até aqui. Hoje eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história. 9 anos de IFSU Campus Bagé. A minha vida mudou muito depois que eu vim para Bagé, para melhor. Muitas conquistas foram realizadas, né? E tenho muito orgulho de fazer parte desse time, né? Um time que leva a educação gratuita de qualidade para a cidade de Bagé e dá oportunidade para que jovens e adultos mudem também a sua vida, né? E tenham condições de se inserir no mercado de trabalho e de se qualificar cada vez mais. Hoje o IFSU oferece 3 cursos de graduação e 2 técnicos. A Mariane passou no último processo seletivo realizado para professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Assumiu a vaga em Jaguarão em 2018 e no início de 2020 veio transferida para Bagé.
Como servidora, eu atuo no IF desde 2018, que eu comecei minha trajetória lá no IFSU Jaguarão. Mas com o IF Bagé, eu participei de um estágio nos anos de 2013 e 2014. Não era na área pedagógica, era na área de registros acadêmicos, mas então eu já conhecia aqui a instituição desde antes. Eu comecei minha trajetória lá no IFSU Jaguarão, que é uma cidade super legal, que eu tenho um super carinho assim pelo pessoal de lá, mas Bagé é minha cidade natal, então tinha várias questões pessoais envolvidas com o meu retorno para cá, mas também tem uma questão um pouco social. Eu me formei na Unipampa aqui em Bagé, né, e eu acredito muito no ensino público, e eu acredito que a gente tem que dar um retorno para a comunidade na qual a gente está inserida. Então a minha formação, né, da graduação foi em Bagé, depois eu fui para Pelotas, mas eu me sinto super feliz, super honrada de poder voltar para Bagé e poder atuar nessa comunidade na qual eu cresci e na qual eu iniciei o meu caminho de formação. Eu conheci muito poucos alunos, eu cheguei a ter um contato inicial com eles nos meses de fevereiro e março. Então, eu criei alguns vínculos nessa época. Eu tenho um projeto de ensino, eu continuo em contato com os alunos do projeto de ensino, mas eu não vejo a hora de poder retomar as atividades e continuar o contato com eles. E em relação aos colegas, a gente segue com os trabalhos, né? Então, a gente segue com reunião regularmente. Eu continuo com contato com eles, né? Agora, através do WhatsApp, dos encontros no Google Meet. O pessoal tem sido super receptivo, todo mundo foi muito, muito receptivo com a minha chegada. Então, não é tão difícil, porque o pessoal está muito aberto, assim, para novos contatos. Uma coisa que eu acho bem interessante, assim, né? Quando eu penso no surgimento do IF Bagé, quando eu ainda nem tinha nenhum contato, né? O IFSU foi construído muito próximo da casa dos meus pais, então eu lembro, eu estava no ensino médio e eu lembro desse período em que as pessoas não sabiam muito bem o que era o IFSU, as pessoas ficavam ainda meio assim com o pé atrás, e hoje eu vejo que a instituição tem um reconhecimento na cidade, né? Então isso é super importante. Essa semana teve uma das lives comemorativas do aniversário da instituição, e a diretora do IF estava participando, assim como alguns dos servidores que estavam lá na implementação, e eles comentaram sobre as mudanças na cidade que acabam acontecendo em decorrência da instituição vir para cá, né? Então eles comentaram ali da pavimentação da rua Leonel Brizola. Então tudo isso faz parte, né, desse momento de ter uma instituição do impacto e da importância que é o IFSU na cidade. O IFSU Bagé normalmente realiza uma gincana, né, comemorativa do aniversário, em que os alunos se envolvem, se engajam, e esse ano a gincana está acontecendo de uma forma um pouquinho diferente. Então, as atividades estão sendo online, alguns desafios estão sendo lançados para os alunos, justamente para tentar manter esse vínculo, enquanto a gente não retoma as atividades remotas, né, que devem começar na próxima semana. E enquanto isso, então, a gente está fazendo essas atividades online. Além disso, tem acontecido lives, justamente para a gente retomar essa história. E também algumas palestras comemorativas de temáticas que são relevantes para o campus. Além da gincana online, estão sendo realizadas diversas lives com professores, pais e alunos para marcar os 10 anos do IFSU Bagé. Nesta semana foi assinada a ordem de serviço para a construção do prédio da radioterapia em Bagé. A partir da assinatura, a empresa tem 30 dias para iniciar a obra. O engenheiro e a arquiteta responsáveis pela construção já visitaram o espaço, onde deve começar a terraplanagem em alguns dias. Leonir Garcia estreia a exposição Dimensões. Dimensões é a nova exposição do artista plástico bagiense Leonir Garcia, na Casa de Cultura Pedro Vaine. São 15 trabalhos com a abordagem de arte tridimensional. Algumas obras misturam escultura e pintura em uma mesma criação. Homens, mulheres, crianças, animais, personagens de fábula e da mitologia ganham expressividade quando o artista incorpora a figura que dá a impressão de estar saindo da tela. O autor descreve as obras como distintas entre si e uma manifestação de sua linguagem pessoal de relação com o universo.
material exposto está à venda, com valor médio de R$ 1.200. A visitação vai até o dia 20 de outubro, das 8 da manhã às 2 da tarde. Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 chega ao Legislativo. O Poder Executivo enviou para a Câmara de Vereadores os projetos que tratam sobre o orçamento do município em 2021 nesta semana. No mês de outubro, deve acontecer a audiência pública para apresentar o tema à população e depois ir à votação em plenário. Na sessão ordinária do dia 5 de outubro, passou em segunda discussão o projeto que institui o Maio Roxo em Bagé. Se aprovado, na próxima sessão, a partir de maio de 2021, prédios públicos, monumentos e pontos turísticos vão receber uma iluminação especial para chamar a atenção sobre a fibromialgia, uma síndrome dolorosa crônica caracterizada por dores no corpo, fadiga e alteração no sono. No mesmo dia foram aprovados 2 projetos, o que cria o programa Mais Emprego e o que concede título de cidadão bagiense para Patrícia Corradini. Tribunal Regional Eleitoral lança cartilha para as eleições. As eleições municipais nesse ano de 2020 serão em 15 de novembro. A proximidade com o pleito e o ano atípico devido à pandemia expõem algumas dúvidas. Para esclarecer e evitar problemas, a Corregedoria Regional Eleitoral emitiu uma cartilha eleitoral, esclarecendo diversas temáticas, desde informações gerais, passando por votação, urna eletrônica, condução dos mesários e fiscais no dia da eleição até as infrações à legislação eleitoral. A cartilha pode ser acessada pelo site www.tre-rs.jus.br em Eleições 2020 Cartilha Eleitoral. Entre as orientações estão: todos brasileiros maiores de 18 e menores de 70 anos têm obrigação de votar. Para votar, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto e este ano não haverá identificação por biometria. Para conferir o local de votação ou solicitar a segunda via do título, é preciso acessar o site tse.jus.br. O horário de votação é das 7 da manhã às 5 da tarde. Havendo fila, às 17 horas será fornecida a senha para quem ainda estiver aguardando. O TSE recomenda que os eleitores com 60 anos ou mais votem entre 7 da manhã e 10 horas, evitando os horários mais movimentados. Lembrando que quem chegar para votar nesse horário, não sendo do grupo de risco, pode votar tranquilamente. Para agilizar a votação, recomenda-se que o eleitor faça uso de uma anotação com o número de seus candidatos. O eleitor pode fazer uso de materiais e manifestar sua intenção de voto de forma silenciosa e sem aglomerações. Celulares e equipamentos eletrônicos não podem ser levados junto da cabine de votação. Devido à Covid-19, é obrigatório o uso de máscara. E a justificativa de voto deverá ser feita pela internet, também no endereço tse.jus.br. O mais importante, votar. Sobre exercer o desejo popular nas urnas, a própria Justiça Eleitoral esclarece o significado de voto em branco e voto nulo e como influenciam no resultado final. Voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta sua preferência por nenhum candidato. Já o voto nulo é aquele em que o eleitor manifesta a sua intenção de anular o voto. Vigora no nosso sistema eleitoral o princípio da maioria absoluta dos votos válidos. Para esse princípio, votos válidos são aqueles destinados nominalmente a candidatos ou na legenda para fins dos cálculos eleitorais, desconsiderando os votos brancos e os votos nulos. Por isso, apesar do mito, mesmo na hipótese de que mais da metade dos votos sejam brancos ou nulos, esta situação não invalida uma eleição. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe mais novidades também nas redes sociais da TV Câmara Bagé.